Bora para a questão 41 aqui do vestibulinho 2018 do primeiro semestre da ETEC. Um especialista, ao fazer um levantamento hidrográfico de uma região marítima, representou no plano cartesiano os dados obtidos. Ao terminar a sua tarefa, observou que, em particular, as ilhas A, B e C formavam um triângulo conforme a figura. Então a galera estava fazendo um levantamento hidrográfico, ou seja, estava mapeando ilhas no oceano e eles notaram que essas 3 ilhas formavam um triângulo. Sabendo que as coordenadas dos pontos que representam as ilhas são A, 2, 3, B, 18, 15 e C, 18, 3, pode-se concluir que a tangente do ângulo BAC é... Então vamos lá, vamos dividir esse problema aqui, vamos olhar com ele um ponto de cada vez. Primeiro, vamos identificar cada ponto aqui no plano cartesiano, certo? O plano cartesiano é um plano XY e uma coordenada do plano cartesiano significa onde esse ponto está no eixo X e onde esse ponto está no eixo Y, beleza? Não deu para entender nada, mas está aqui, ó, X e Y. Então toda vez que a gente receber uma coordenada do plano cartesiano, vai ser sempre X, Y, X, Y, beleza? Então, o ponto A, ele está aqui em X igual a 2 e Y igual a 3. O ponto B está aqui em X igual a 18, Y igual a 15, que é bem aqui em cima, né? Por aqui, mais ou menos. E o ponto C está em x igual a 18 também, ele está na mesma coordenada x aqui do ponto B. E na mesma coordenada do ponto A em y. Então o ponto C também já está demarcado aqui em 18, 3. Então o que a gente precisa calcular agora? A gente precisa calcular qual é a tangente do ângulo BAC. O ângulo BAC é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo que fica bem aqui. Esse é o ângulo BA, chapeuzinho C. Beleza? Se a gente traçar uma linha do B, passando pelo A e passando pelo C, o ângulo formado é justamente esse que a gente acabou de traçar. Então, beleza. Primeiro vamos lembrar o que é uma tangente, né? A tangente, ela é calculada da seguinte forma. A tangente, ela é calculada pegando o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente do nosso triângulo. Então, quando você pensar em tangente, lembra de coca. Se você lembrar de coca, não tem erro, beleza? Porque é só lembrar que tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente. E o que é o cateto oposto? O cateto oposto é o cateto que está de frente para o ângulo. O cateto adjacente é o cateto que está saindo do ângulo. Certo? Então, eu vou pôr aqui de outra cor, eu vou pôr de laranja o cateto oposto. E eu vou pôr de vermelho o cateto adjacente, beleza? Já tá, né? Então, o cateto oposto é o cateto que está oposto ao ângulo, ou seja, o ângulo está olhando para ele. E o cateto adjacente é o cateto que está colado com o ângulo, né? Então, o ângulo encosta no cateto adjacente, beleza? Então, agora a gente só precisa saber quais são esses tamanhos, né? Para poder calcular essa tangente. Então, vamos lá. Esse tamanho aqui de baixo do cateto adjacente é muito fácil de calcular. Por quê? Se ele vai do 2 até o 18, qual que é o tamanho aqui? É 16, né? Que é justamente 18 menos 2. Então, o cateto adjacente é 18 menos 2, que dá 16. E o cateto oposto? A mesma lógica. O cateto oposto, ele vai do 3 até o 18. Ou melhor dizendo, ele vai do 3 até o 15. Então, a diferença de 15 menos 3 dá 12. Então, a gente já achou que esse lado aqui tem 16 de tamanho, esse lado aqui tem 12 de tamanho. Então, agora a gente pode calcular a nossa tangente, né? Tangente igual coca, cateto oposto 12, cateto adjacente 16, um sobre o outro. Quanto que vai dar? Vamos lá. A gente consegue simplificar essa fração? Consegue, porque número par em cima, número par embaixo, a gente consegue dividir pelo menos por 2, né?
Então vamos dividir em cima e embaixo por 2. Então imagina que a gente está dividindo por 2 aqui e dividindo por 2 aqui. Tá? Então vai ficar 12 dividido por 2, 6. 16 dividido por 2, 8. Então imagina que essa nossa linha da fração é como se fosse uma balança. A gente pode multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, a gente pode dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, contanto que seja o mesmo número, a gente pode. E, novamente, ambos os números aqui são pares, então a gente consegue dividir por 2 novamente. 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. Então, tá aqui, galera. A gente achou que a tangente do ângulo BAC é 3/4. Como é que a gente fez isso? Primeiro, a gente identificou o que cada ponto significava aqui no eixo cartesiano. Depois, a gente lembrou que tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seja, a coca, né? Só lembrar de uma coquinha gelada. E, por último, achamos aqui quanto que valia o cateto oposto, o cateto adjacente, e simplificamos a fração. Então, se a gente for olhar aqui, a resposta para a nossa questão é a alternativa B, 3/4. Fechou? Então, é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.